Bom dia, meninos do sexto ano do Colégio Maria Tereza, tudo bem? Hoje eu estou aqui como professora Keila, professora do Instituto Federal. Nós, do Instituto Federal, nós estamos realizando um trabalho chamado de Projeto Integrador com os alunos do primeiro módulo de Biologia, certo? A nossa pesquisa consiste em saber quais são os impactos que as aulas remotas têm trazido para o ensino de ciências para os alunos do sexto ano do Colégio Maria Tereza. Eu estou aqui na aula juntamente com os meus alunos do IFP, a Jéssica, a Sabrina, o Cássio, eles devem estar chegando aí na aula. Esse primeiro momento, a gente vai ficar aqui com as câmeras desligadas, só assistindo a aula do professor, e num próximo momento a gente volta para fazer as perguntas para vocês, tá bom? E tem uma coisa muito importante que eu quero também que vocês me ajudem na nossa aula de hoje. Quando você está dodói, quando você está lá doente, você toma remédio ou você toma medicamento? Tem alguma diferença? Remédio e medicamento? Eu bebo chá, né? Opa, bebe chá, mas aí o chá estaria incluído no remédio ou no medicamento? E aí? Acho que nos dois, porque o chá é bom, né? Eu acho que está incluído no medicamento. Já está incluído no medicamento. Porque é feito de coisas naturais. Você acha medicamento? Será que é medicamento? Será que é Porque é remédio? feito de coisas naturais. É isso que nós vamos aprender aqui para a gente nunca mais errar, tá? Então, nós vamos um por um. Por exemplo, o medicamento, quando a gente fala em medicamento, ele tem que ser testado. Ele tem que ser aprovado para um fim terapêutico, para um fim médico, ou seja, para um fim onde venha curar, sanar o meu problema. Ou seja, a função dele é tratar aquele devido problema. Então, quando eu falar em medicamento, você tem que lembrar, opa, medicamento é algo que vai ser testado. É algo que vai passar por um controle sanitário dentro das grandes indústrias farmacêuticas para um fim. Por exemplo, eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar um medicamento que ele vai atuar diretamente lá no meu sistema nervoso. Entende? Isso é medicamento, ou seja, ele tem que passar por um controle um controle científico técnico para dizer esse medicamento realmente combate tal enfermidade. Tá? Isso é medicamento. Professor, e quando é que eu tenho um remédio? O remédio é como Clarinha falou, quando eu estou dodói eu vou tomar um chá. O chá ele não precisa passar por um controle científico, não precisa passar por um controle rigoroso, tá? Mas acaba, em determinado momento, ajudando a sanar algum problema de saúde. Então, isso é o remédio. Quando ele não... Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui de novo participando de mais uma aula do professor Luciano. No primeiro momento, nós viemos apenas observar e hoje nós estamos aqui de volta para fazermos alguns questionamentos. Nós estamos participando de uma pesquisa do Instituto Federal do Piauí, em Ciências Biológicas. Estou aqui com os meus alunos lá do IFP, que fazem parte do projeto comigo, tá bom? Então, chama aí a Jennifer. Pode falar, Jennifer. Bom dia, gente. Eu me chamo Jennifer Kelly, sou do curso de licenciatura de Ciências Biológicas do IFP. Qual é o nosso questionamento? Nós queremos saber de vocês, meninos, quais são os impactos que as aulas remotas têm trazido para o ensino de ciências para vocês. As aulas vêm ajudando bastante porque o professor Luciano, como o Alan disse, ele consegue misturar a dinâmica e a aula ao mesmo tempo. A gente consegue se divertir e aprender o assunto ao mesmo tempo. É daquele tempinho de interação da gente com a professora, da gente com o nosso colega, daqueles trabalhos que a gente tinha, que a gente apresentava, a gente compreendia mais, mas eu estou gostando bastante das aulas online. Bem no início, eu estava com dificuldade nas aulas, em questão de atividade, com falta daquele contato que a gente tinha. Ainda hoje eu sinto o contato que a gente tinha com os professores, até com a nossa lousa, que a gente via as atividades, que foram substituídas por slides. Mas agora que a gente já tecnicamente virou a nossa rotina, ficou muito mais fácil da gente conseguir resolver as nossas atividades,
E antigamente eu estava sentindo mais falta disso, mas hoje em dia nem tanto. Então, assim, no início foi realmente uma adaptação, foi muito difícil, né? Porque a gente está lá na sala de aula junto com os alunos, é mais fácil, né? Eu tive uma grande dificuldade como professor, porque em sala de aula eu gosto muito de me movimentar e movimentar os alunos, né? Não deixar ele na zona de conforto. E o aluno em casa é mais complicado, né? A gente teve que se modificar, a gente teve que recriar a nossa didática justamente por conta disso. Tirar o aluno ali da zona de conforto, porque querendo ou não, às vezes o aluno quer assistir aula deitado, quer assistir aula de qualquer jeito. E eu sempre gosto de lembrar, estamos em aula, né? E eu tive que me readaptar, mudar a forma didática. Então, assim, foi um momento de mudança, né? Acredito que para todos os professores, né? Eu costumo até dizer para os colegas que a gente hoje não é só professor, é blogueiro também, que a gente está sempre nas redes aí. Então, foi assim, foi uma adaptação, né? Andar hoje de mãos dadas e junto com toda a parte tecnológica nos aprimora cada vez mais para a nossa didática, para a nossa profissão. Então, assim, hoje, não só os alunos sentiram dificuldades, mas os professores também sentiram dificuldades, mas a gente já aprendeu a engatinhando, ali, caindo, levantando, a gente já aprendeu a caminhar. Acredito que estamos, sim, fazendo muito bonito como Maria Tereza. Para os professores que estão ali, que gostam de trazer o aluno, de brincar com o aluno, porque a gente já foi aluno e tem situações em que, por exemplo, a biologia tem conteúdos que é chato de você tanto aprender quanto você ministrar. Então, como é que eu posso fazer isso para o meu aluno compreender de maneira mais fácil, de maneira mais lúdica? Então, para mim foi muito difícil me sentir em alguns momentos sem saber o que fazer, mas aí a gente vai refletir, analisar, buscar situações, reformular, criar ideias. E assim, eu acredito que a gente está se saindo bem na medida do possível. Inicialmente me senti muito mal com essa situação, porque como é que eu poderia trazer meu aluno para a minha didática, para a minha sala de aula? Né? Como é que eu vou brincar com ele, trazer ele aqui para frente, para o quadro, para dar exemplos, se estamos distantes? Mas a gente vai se recriando. Hoje eu já me sinto, inicialmente fiquei um pouco ansioso com tudo isso, né? Como é que eu poderia trabalhar, mas hoje já estamos mais tranquilos, a gente já percebe que os alunos começam a compreender, a gente mudando a forma didática. Então hoje acredito que estamos bem, no caminho certo, sim. Professor, eu queria saber quais os critérios estão sendo utilizados para o planejamento das aulas remotas. Beleza, então a gente segue, hoje a gente está seguindo todo o material didático, né, toda a plataforma, todas as orientações que a gente tem para fazer o planejamento, mas antes a gente, não sei como os outros professores faziam, mas a gente trabalhava planejamentos mensais, bimestrais e assim por diante. Hoje os planejamentos estão sendo diários, né? Ou seja, para cada nova aula tem que ter um determinado planejamento. Antes a gente planejava semanalmente, mensalmente, hoje não, para cada aula, por conta dessa nova realidade. Então a gente tem um apoio, né, da plataforma educacional que a gente trabalha, da conversa com os professores, e a gente vai tentando um ajudando o outro justamente para fazer esse planejamento, né? Mediante todas as características do conteúdo, a gente vai tentando planejar diariamente, a cada dia. Que foi uma das dificuldades que eu encontrei, justamente porque tinha o dia todo de aula, então a noite era toda só para planejar as aulas do dia seguinte, né? Não existia mais sábado, domingo, era todos os dias planejando durante a noite. Só que a gente vai se adaptando, então a gente vai se acostumando com isso. Então hoje eu já consigo planejar, terminei a minha aula, aqueles 10 minutos que a gente tem de intervalo, eu já começo a planejar a próxima aula desse conteúdo para essa turma, para o dia seguinte. Então já fica muito mais fácil, a gente vai se adaptando mediante esses meios aí. Já que a gente falou das dificuldades, eu gostaria de saber qual foi a maior vantagem do ensino à distância para o senhor. A vantagem, tá ligado? A vantagem que eu achei assim foi essa proximidade maior com a tecnologia, né? Que antes a gente não tinha esse acesso.
Hoje a gente conseguiu mostrar para os alunos que ele pode sim aprender através dos meios de comunicação, porque a gente sabe a quantidade de coisas erradas que tem no mundo tecnológico, dentro das mídias, né? E muitas coisas que a criança, o jovem, o adolescente pode estar aprendendo, né? Coisas erradas. Então, algo que me impressionou muito, me impactou, foi que muitas famílias ajudaram aos filhos, às crianças e a escola também a mostrar que o aparelho eletrônico serve para aprender, para coisas boas. Né? E quantas coisas maravilhosas a gente tem aprendido, né, nesse período todo de pandemia. Né? A gente ficou distante, mas aumentaram, acredito que muitos de vocês fizeram isso, né? Ligação, chamada de vídeo para outras pessoas, para matar a saudade. Né? Você não pode dar um abraço, mas aumentou essa proximidade. Então, foi mostrar que a tecnologia também pode estar atrelada ao ensino, à educação de maneira positiva. Esse nosso encontro de hoje é para saber um pouco sobre os pais. Nós estamos aqui com 3 mães, a Lorena. Olha, Maria Clara, o Breno, ele ao contrário da Lorena, que tem 2 filhas, né? Eu tenho apenas um, que é o Breno, filho único, faz o 6º ano. Ele é um menino que disponibiliza dos recursos que ele precisa para acompanhar as aulas remotas. Eu até tenho que tirar recursos demais de perto dele, como celular. Se ele está usando notebook, ele usa só o notebook. Se ele estiver usando celular, ele vai ter que usar só o celular, porque quando a gente tem mais de uma mídia, eles ficam dispersos. O Breno, ele é um menino que sempre, desde de pequenininho, desde das séries iniciais, ele aprende pela explicação do professor. Então, é fundamental que ele entenda o que o professor diz. Então, eu percebo essa aprendizagem dele quando ele está respondendo as provas. Porque, por exemplo, quando a gente vai ler um enunciado de uma questão que ele tem que responder, ele já lembra da resposta, sem eu ter que precisar ir lá no livro. São poucas as vezes que ele mãe, eu estou em dúvida, mas eu acho que é isso. Aí eu vou tirar a prova dos nossos só para ele não marcar a questão errada, eu sento com ele para ajudá-lo, né, orientá-lo, e aí eu vou conferir, tá certo, filho. Ele realmente gosta muito da disciplina de ciências, sempre gostou. Desde pequenininho é a disciplina que ele sempre se achou interessante, né? Então, ser remoto ou ser presencial não está sendo diferente para o aprendizado dele. Porque, como eu te disse, depende muito do que o professor transmite. Ele aprende pela explicação. Então, nisso eu não tive problemas com o Breno. Eu quero perguntar para a Fernanda como está sendo a situação dela como mãe no ensino à distância. Então, para mim, como mãe, não é muito fácil, né? O Felipe, que está no 6º ano, eu tenho 2 filhos, né, que estudam no Madre Teresa. Um está no 3º e um está no 6º. O Felipe, no 6º ano, ele é um pouco disperso, né? Ele tem essa certa dificuldade para focar no ensino. Então, para mim, eu estou tendo dificuldade porque tudo ele se distrai. Na sala de aula, para ele já é difícil, porque ele é um menino distraído. Então, aqui em casa, qualquer coisa tira a atenção dele, porque ele está no quarto, ou geralmente ele estuda no quarto. Mas em qualquer ambiente que eu colocar ele, tira a atenção dele. Então, para mim está sendo bem dificultoso, porque eu tenho que estar o tempo todo com os 2 durante a aula. Tenho que estar batendo na porta de um para estar de olho, para bater na porta do outro, porque ele é bem disperso. Mas a escola está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Os professores apresentam vídeos, enfim, a gente tem o suporte deles o tempo todo através do WhatsApp. A gente pode contar com eles o tempo todo. Eu, como mãe, estou tendo muita dificuldade, mas eu tenho um suporte muito grande da escola. Então, a escola está fazendo um trabalho muito bonito, assim, que a gente está descobrindo que a gente é capaz de coisas que a gente achava que no começo todo mundo acho que ficou meio desesperado, né? E agora? Como é que a gente vai fazer? Primeira semana de aula no Zoom foi conturbada, né? E não sabiam ligar, e era aquela confusão, muitas mães achando que os filhos são muito novos para conseguir mexer em tecnologia sozinho.
E hoje, com a ajuda dos pais e com a ajuda da escola, a gente está vendo que a gente é capaz de muita coisa, além do que a gente esperava. Mas a dificuldade, no meu caso, existe bastante. Turma, sou Antônio Damas. Fiquei na incumbência de fazer a apresentação do nosso tema, o choque de narrativas na pandemia Covid-19. Esse projeto integrador que está sob a supervisão e orientação do nosso professor de filosofia, professor Diogo. Apresentaremos o nosso grupo, que é composto pela Ana Luísa, Antônio, Laís, Maria, Lucas, Gabriel e Yasmin, onde dissertaremos os temas e subtemas, falaremos do conceito da verdade absoluta, sob a ótica e sob a visão dos filósofos Michel Foucault, francês, e Friedrich Nietzsche, alemão. Primeiramente, nós temos que entender o que é o conceito da verdade e estabelecer métodos e um dualismo, onde há uma relação e um choque entre o relativismo moral e o dogmatismo, onde esse relativismo moral é mais flexível e o dogmatismo onde ele é mais duro, é como uma verdade absoluta, onde podemos dar exemplo das crenças e das religiões. E esse relativismo moral, baseado também pela ética, pela cultura, é influenciado, né, pela relação de poder. Podemos dar um exemplo dessa verdade com o relativismo a respeito da cultura. Certos indígenas, ou a cultura dos índios, eles acreditam que podem praticar o infanticídio sem estar cometendo crime. Se eles tiverem um filho com problemas, com necessidades especiais, deficiente, uma perna, um braço, eles acreditam que podem cometer esse infanticídio para não atrapalhar o caminhar dessa comunidade. Por exemplo, uma fuga. Foucault, ele vê essa verdade, que eu vou ler aqui para vocês, como uma verdade é uma produção histórica e, portanto, cambiante, quer dizer, variável, segundo a atuação de determinantes mecanismos de poder, onde esse poder também está junto com o poder do jurídico. Essa verdade vai influenciar no mundo da justiça e do direito, onde também ele até, posso aqui ressaltar, que ele escreveu o livro Vigiar e Punir, né? Ele trata sobre as penas, né? Os delitos da pena também, fala dessas penas. E a visão de Nietzsche, ele acredita que a verdade não existe, e também tem uma relação de poder. Ele acredita que é um impulso em exercer poder, é uma imposição daqueles que exercem o poder. A classe dominante coloca a verdade como fosse uma força propulsora, com a hierarquia de mandar, de comandar. Foucault ainda fala sobre que a história é o lugar dos acontecimentos, de toda a verdade, e ela é cambiante, quer dizer, ela varia. Entrando no contexto de pandemia 2020, Covid-19, a gente entra em algumas questões em que não se vão existir verdades absolutas. Uma delas é: o coronavírus é uma gripe realmente mortal ou ele é só uma gripezinha? O coronavírus, também conhecido como Covid-19, ele começou no final de 2019 e teve sua maior propagação de índice em 2020. Perante isso, vários governos de vários países começaram a tomar algumas atitudes a respeito. Uns desacreditando que o vírus era realmente mortal e outros estavam levando a sério essa questão da proliferação e contaminação do vírus. No começo da pandemia, o presidente da Belarus, Alexander Lukashenko, ele recomendou beber vodka e visitar a sauna para combater o novo coronavírus. Ele sugeriu adotar uma linha inicialmente adotada por Donald Trump, que minimizava a gravidade da pandemia. Por aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, em março de 2020, chegou a qualificar a doença como um resfriadinho e uma gripezinha. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Na Itália, um país que foi altamente abalado pelo vírus, que acumulou mais de 232 mil casos diagnosticados e 33,4 mil mortes, de acordo com o levantamento feito pela Johns Hopkins University,
Até novembro de 2020, 2 respeitados médicos italianos chegaram a declarar, de forma bem polêmica e sem nenhum embasamento científico, que o vírus estaria perdendo a potência e se tornando menos letais nas terras italianas. Porém, todavia, entretanto, alguns pesquisadores foram contra toda esse papo que os italianos estavam falando e que os presidentes estavam falando. O secretário de Saúde do Mato Grosso do Sul, Geraldo Rezende, disse: não se pode passar a falsa impressão de que a doença está caindo. A recomendação é estar atento. Só vai passar quando a vacina, e mesmo assim, toda a população precisa ser vacinada. Já o infectologista Roberto Medronho, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, disse que foi acompanhando a evolução do vírus no estado, afirmou que se o isolamento adotado por boa parte dos cariocas no início da pandemia tivesse sido mantido até julho, talvez em setembro ou outubro de 2020 haveria o fim da circulação do vírus, ou no mínimo um número menor de casos. Então, essas questões botam à frente o que seria o conceito da verdade em relação a esse vírus. Porque o que é bom para um pode ser ruim para o outro. E é a partir dessa perspectiva que vão se ter essa questão de: será que o vírus é mesmo ruim? Será que ele não é? Fica esse questionamento. O que é lockdown? Bem, lockdown ele é um termo em inglês que em português significa bloqueio total ou confinamento. É um protocolo de isolamento que geralmente impede pessoas, informações e cargas deixarem uma área. Esse protocolo ele geralmente só pode ser iniciado por alguém de uma posição de autoridade. Qual é a diferença entre lockdown e distanciamento social? Bem, o distanciamento social, ele só prega que as pessoas fiquem, no mínimo, 1 metro de distância. Mas por que 1 metro? Porque as gotículas de saliva, que é a principal propagação do vírus, ele pode ser expelido por até 8 metros. De acordo com a OMS, o mínimo é 1 metro de distância para cada pessoa. E o lockdown, como eu disse na questão anterior, é o confinamento total. Não tem esse respeito de privacidade. O que acontece quando o isolamento social não é obedecido? Além da propagação do vírus, aumenta o número de infectados, aumenta o número de óbitos e também acaba tendo consequências futuras. Como, por exemplo, São Paulo, que no dia 1º de maio teve a menor taxa de adesão. De acordo com a OMS, só apenas 46% da população obedeceu à quarentena, enquanto no mesmo período, no Rio de Janeiro, 70% da população foi obedecida. E atualmente o número de casos em São Paulo é 3 vezes maior que Rio de Janeiro. E também, quais são os prós e o contra de viver em um isolamento social? O pró é que você pode evitar a propagação do vírus, você pode salvar seus amigos, pode salvar seus familiares. E o contra é que você acaba desenvolvendo tristeza, desenvolve angústia, desenvolve depressão e ansiedade. Mas, de acordo com o psiquiatra Otávio Pavan, essas pessoas não precisam se desesperar. O que você pode fazer é usar a tecnologia ao seu favor. Você pode ligar para seus amigos, ligar para seus familiares, porque apesar de você não estar abraçados neles, nem ter esse contato, você pode se sentir perto através de uma tela. Dando continuidade ao trabalho, agora iremos falar sobre os limites da mídia diante das narrativas apresentadas para a sociedade. Bom, após o surgimento dos meios de comunicação, internet e redes sociais, estamos cada vez mais conectados. Assim, para o filósofo Pierre Levy, a função da mídia é divulgar e criar conteúdos em uma rede para proporcionar as interações sociais. Neste contexto do novo vírus, Covid-19, permitiu que as pessoas consumissem ainda mais as informações, sejam elas benéficas ou maléficas. Um dos pontos positivos é a questão da prevenção e a orientação, através de medidas profiláticas que a mídia demonstra. Uma das questões negativas é o enfrentamento da fake news, as mentiras que são postas na mídia.
Ou seja, como devemos filtrar essas informações? Através dos questionamentos filosóficos. O que é verdade? Essas narrativas que a mídia mostra, qual delas é verdade? A verdade, existe uma verdade absoluta? Existe uma verdade que nunca vai mudar com o tempo? No momento em que vivemos, existe o certo ou um errado? Então, esses são os questionamentos que devemos ter. Ou seja, o objetivo desse trabalho é analisar o choque de narrativas durante a pandemia, que um fato vivido por mim, ou seja, uma verdade, não quer dizer que seja uma verdade para você, porque os pensamentos, as ideias e as vivências são bem relativos e vão sempre mudar. A exemplo disso é essa reportagem que irei mostrar. Pública, um vereador, mas diante da pandemia, ao invés de ele estar alertando a população, ao invés de ele estar fazendo o papel dele, ele fez isso. Um vídeo debochando com toda a família dessa pandemia. O Walter Nagstein, ele mostra a família aí fazendo piada com as mortes do coronavírus. Ao som de música eletrônica, fantasiados de caveira, eles debocham da situação triste que vivemos em todo o mundo. Ou seja, para esse político é só um exagero que a mídia mostra, a quantidade de mortes. Ele não sofreu nenhuma perda. Mas para uma pessoa que perdeu um ente querido, qual é a verdade? Neste caixão está o corpo de um homem de 30 anos que morreu com suspeita de Covid-19 em São Paulo. Danielson do Carmo era garçom e não tinha outras doenças. O enterro durou menos de 5 minutos e com poucos familiares. Muito triste, porque você não chegar, não falar um eu te amo, pelo menos igual ele estava consciente ainda, eu creio. Ou seja, para a família, o vírus é devastador. Outro exemplo que as narrativas vão mudar ao longo do tempo foi uma questão em que a mídia mostrou a forma de tratamento, como vamos ver agora nesse vídeo. Mas há muitos casos de brasileiros que deram positivo para o vírus, foram tratados e já estão curados. Por isso, o Domingo Espetacular tem uma notícia de esperança. O governo federal determinou regras para uso da hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19. A combinação do remédio com um antibiótico tem apresentado resultados positivos no mundo e aqui no Brasil também. Coronavírus e hidroxicloroquina. Duas palavras que ganharam o mundo. Hydroxychloroquine. Eficácia da cloroquina. Esta semana... Ou seja, podemos ver que a eficácia da cloroquina foi eficaz. Mas, tempo depois, isso mudou. Ela foi modificada. A mídia mostrou isso também. O uso da hidroxicloroquina em pacientes com sintomas leves ou moderados da Covid-19 não promoveu melhoria na evolução clínica deles. A conclusão é de uma pesquisa feita pela coalizão formada pelos hospitais Albert Einstein, HCOR, Sírio-Libanês, Moinhos de Vento, Oswaldo Cruz e Beneficência Portuguesa, além de 2 institutos de pesquisa. Ou seja, ficou claro o choque de narrativas das representações durante a apresentação, porque a mídia ela expõe muitas informações que ao longo do tempo foi se perdendo. Então existe uma verdade absoluta, ou seja, uma verdade hoje ela poderá ser transformada amanhã. Sociedade e os desafios. Ao voltarmos na temática pandemia Covid-19, forma-se uma timeline discursivas das narrativas. E essas narrativas são então dependentes dos fatores acontecidos. Portanto, pode-se concluir, desde esse novo período, é viver a incerteza, é a base comum do emocional, isto é, que pauta o comportamento da sociedade. Assim, vamos expor alguns choques de narrativas sobre os desafios enfrentados pela sociedade. A Covid-19 abalou a saúde mental de toda a sociedade? Vivemos tempos únicos. Até certo ponto é esperado sentir-se vulnerável ao medo, à ansiedade, ao temor, ao pânico.
é um momento insatisfatório ou triste diante de tantos desafios que aparecem na nossa frente. O fato da gente estar lidando com uma doença que a gente não sabe como lidar, que a gente não tem vacina, que a gente não sabe como transmite muito bem, né, de ter que ficar fechado dentro de casa, faz com que a gente mude, de fato, a nossa relação com a vida, com o trabalho, com a existência. Saber que tem pessoas morrendo lá fora e muita gente tem o privilégio de estar em casa, altera a saúde mental de qualquer pessoa. Dando continuidade, fazemos outro questionamento. O novo coronavírus afetou o cotidiano de toda a sociedade? Somos oxigenados pela vida e pelas pautas do cotidiano. Ou seja, há uma vulnerabilidade da sensação de vazio. A pandemia colocou nova lente sobre as relações humanas e nos forçou a dar valor ao nosso cotidiano. Ao visualizarmos as imagens, podemos ver as relações humanas atualmente, como também as relações sociais. Por quanto tempo você já ficou sem abraçar alguém? Tudo é incerto. A quarentena fez com que as pessoas sentissem falta do calor humano. Ninguém pega na mão de ninguém, ninguém vê ninguém. E as relações sociais se dão por meio da tecnologia. Logo, muitas pessoas são vulneráveis a essa tecnologia. Por fim, fica aí os questionamentos dos choques de narrativas expostos. Olá pessoal, eu, Dilma, juntamente com Thaís, vamos apresentar o nosso primeiro projeto integrador, que tem como tema Estudos da Botânica no Passado e a Perspectiva para as Novas Décadas do Terceiro Milênio. Os componentes são eu, Erli Rodrigues, Marcos Amorim, Raíze Martins e Thaís Elaine. A botânica é uma ciência que estuda as plantas, fungos e algas. São estudados morfologia, classificação, identificação, reprodução, entre outros. É extremamente importante para o entendimento e preservação do meio ambiente, colaborando também no desenvolvimento de muitos medicamentos que são tão essenciais. As pesquisas botânicas têm como objetivo contribuir para melhorar as relações entre os seres humanos e o meio ambiente. Mas muitas pessoas não sabem o quanto a biologia vegetal é importante. O seu papel como fonte de matéria-prima, alimentos e medicamentos é imensurável. A botânica alcançou a primeira expressão definida nos seus princípios e problemas na Grécia Antiga, tendo posteriormente se desenvolvido no Império Romano. Entre os gregos, as mais antigas observações referentes às plantas podem ser encontradas nos poemas homéricos. Teofrastos é considerado o pai da botânica pelo fato de ter escrito duas obras que podem assinalar a origem das plantas, dos estudos das plantas, que foram bastante estudados no Renascimento. Ele também dividiu as plantas em 4 grupos: árvores, arbustos, ervas e pequenos arbustos. Os séculos 19 e 20 foram responsáveis para a evolução botânica, pois foi possível criar várias subdisciplinas como a ecologia, que estuda a relação dos seres vivos com a natureza, fitogenética, que é a distribuição geográfica dos vegetais nas diversas regiões do mundo, e entre outras descobertas. Indústria de cosméticos. Devido ao aumento da qualidade de vida e da longevidade da população, tanto homens quanto mulheres dedicaram mais tempo e recursos
ao cultivo da higiene pessoal e de uma melhor aparência física ao longo da sua vida. Nesse sentido, desenvolveram-se algumas técnicas e estudos da ciência voltados para o emprego da botânica em cosméticos, como a fitoterapia, a fitocosmética e a aromaterapia. A fitoterapia ela é uma técnica que estuda as funções terapêuticas das plantas e vegetais para prevenção e tratamento de doenças. Para se ter noção, os medicamentos até o século passado, eles eram basicamente formulados à base de plantas medicinais. Então, o emprego das plantas e dos vegetais como alimento ou como medicamento e até como cosmético tem sido utilizado pelo ser humano há mais de 3.000 anos. Então, essas ervas eram utilizadas para diversos fins. A princípio, as propriedades curativas das plantas era de uma forma mais intuitiva no processo de observação. Quando, por exemplo, um animal ficava doente e ia buscar nas ervas a cura para sua enfermidade, nesse processo de observação poderia se verificar para que fins essa erva poderia ser utilizada. E depois, alguns conhecimentos eles começaram a ser mais aperfeiçoados, tanto pelos gregos, depois pelos romanos e os egípcios, que também deram uma grande contribuição nesse sentido. Nos dias atuais, o estudo das plantas ele está muito mais difundido, principalmente nas faculdades, principalmente a faculdade de farmácia, e também tem sido cada dia mais apresentados nos trabalhos científicos sobre as plantas, principalmente no que se refere à ação terapêutica. A fitocosmética, ela pode ser definida como segmento da ciência que se dedica ao estudo e à aplicação dos princípios ativos extraídos dos vegetais, em proveito da higiene, da estética, como já foi mencionado, e também da correção e manutenção de um estado normal e sadio da pele. Então, o emprego dos produtos vegetais para fim de embelezamento, ele encontra referência desde os primórdios da civilização até os dias atuais. Existe uma disciplina que ela é considerada especializada da fitoterapia, a aromaterapia, que é a ciência que estuda os óleos essenciais e sua explicação terapêutica. Existem muitas formas de apresentação das plantas medicinais para uso terapêutico e cosmético, como, por exemplo, a utilização de óleos essenciais, de ceras. Também existem inúmeras plantas que são utilizadas, por exemplo, a aloe vera, comumente conhecido como babosa, a camomila. Então, existe uma infinidade de plantas utilizadas para esses fins. Nesse sentido, a gente pode perceber que a partir dos conhecimentos científicos dos últimos séculos, o atendimento das necessidades do ser humano, elas puderam ser saciadas no que se refere à alimentação, à saúde e também ao vestuário. Viagem ao futuro da botânica. Graças às consequências do efeito estufa, alguns pesquisadores estão testando alternativas para varrer o gás carbônico do ar, tendo em vista suas consequências bem mais frequentes, como nevascas, tempestades e ondas de calor. Alguns pesquisadores do Instituto de Botânica de São Paulo fizeram uma espécie de máquina do tempo para encontrar justamente um jeito de varrer o gás carbônico. Essa máquina do tempo nada mais é que uma câmara que simula essa possível atmosfera do futuro. Dentro dela, o ar tem 2 vezes mais gás carbônico que fora, justamente o que se prevê para 2075, caso nada seja feito. Os pesquisadores querem descobrir como as árvores reagem a esse tipo de ambiente, isso porque as plantas retiram gás carbônico do céu. Só que tem um problema. Há um limite para a quantidade de gás que cada árvore consegue comer. Então, chega um momento que as árvores saturam e não conseguem mais absorver gás carbônico. A atmosfera hoje tem 75% mais gás carbônico do que em 1850. Então, se a quantidade de CO2 continuar subindo nesse ritmo, vai ficar cada vez mais difícil varrer o ar. Então, a equipe descobriu que algumas plantas elas têm um apetite por gás carbônico mais do que as outras, como é o caso do jatobá, que ele consegue assimilar 2 vezes mais CO2 na atmosfera com o dobro de gás, ou seja, uma floresta com mais jatobás limparia melhor a atmosfera do futuro. Mas o projeto não ficará só nisso.
Os pesquisadores querem estudar os genes que fazem com que o jatobá se comporte assim, para depois passar essas características para outras plantas. Isso faria com que o Brasil lucrasse com essa ideia, embora não se saiba se o projeto vai vingar. Homens e máquinas do Instituto de Botânica continuam mirando no futuro, uma verdadeira viagem ao futuro da botânica. A Arca de Noé Botânica. A Arca de Noé é um banco genético numa ilha do Ártico que já contém mais de 500 mil sementes e no futuro deverá armazenar todas as espécies de vegetais do planeta, e que talvez seja a chave para a sobrevivência da humanidade. Preservará sementes para o futuro da humanidade. Essas sementes estão armazenadas em um abrigo subterrâneo, sob camadas de permafrost, que é um tipo de solo encontrado no Ártico, constituído por terra, gelo e rocha congelados. Dessa forma, o material fica protegido de guerras, catástrofes e até mesmo de mudanças climáticas. O local é considerado o mais seguro do mundo, porque fica no interior de uma montanha, a 130 metros do nível do mar Ártico. A Arca de Noé Botânica é mantida pelo governo norueguês e pelo Fundo de Diversidade Global de Plantas Cultiváveis, desde 2008, na confiança de que, mesmo no caso da pior catástrofe, ali estaria a base para o recomeço da humanidade, assim como um importante elemento para a segurança alimentar. Em muitas regiões, o clima está ficando cada vez mais seco e outros choverá mais. Novas doenças e pragas surgirão. Com base nesse delineamento, precisamos melhorar a resistência para que se vençam novas circunstâncias. E essa foi a apresentação do nosso projeto integrador. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais! Boa tarde, eu sou a Núbia, estou aqui para apresentar a primeira parte do nosso PI. Ficou dividido em duas partes, eu vou apresentar a primeira e a minha colega, a Rosiane, vai apresentar a segunda. Por motivos de forças maiores, ou seja, a falta do notebook, nos impossibilitou de fazer esse projeto com uma câmera, a Fancam. Então, nesse exato momento, eu estou gravando a tela do meu celular pelo um aplicativo genérico. Primeiramente, nós pensamos nesse tema, que é sobre os testes, o Covid em geral, tanto como os testes, como os avanços da medicina. Pensamos em explicar e levar esse conteúdo de forma mais leiga para a população em geral. Como sabemos, o ano de 2020 já começou com o pé esquerdo, onde teve o avanço do Covid no Brasil. Mas vale ressaltar que o primeiro caso identificado foi em Wuhan, na China, no final do ano passado, em dezembro. Assim como vários países, o Brasil também emitiu um alerta de quarentena para evitar a propagação do vírus e tal. Mas, infelizmente, os casos só aumentaram durante esse percurso e perdemos muitas pessoas, algumas bem próximas mesmo. Então, como eu já mencionei, o intuito é informar a população com fácil entendimento sobre os avanços dos cientistas. Bem, primeiramente, vamos falar sobre os sintomas. A ONU e a OMS começaram a distinguir os sintomas em 3 principais grupos. Os mais comuns, que podemos dizer é o grupo dos genéricos, que se assemelha muito com a gripe, que é a febre, a tosse seca e o cansaço. Esse sintoma não é tão elevado
Então, as pessoas que apresentaram tanto os sintomas mais comuns como os menos comuns não precisam de hospitalização imediata, não necessita. Já o grupo menos incomum apresenta dores e desconfortos físicos. Desculpa essa pausa, é que eu acho que tem gente queimando aqui perto. Aí tá entrando um negócio muito estranho no meu olho. Mas, prosseguindo. Apresenta as dores de garganta, umas diarreias moderadas ou intensas. E é importante que nesse estágio a pessoa se apresente bastante hidratada. Água de coco, beber bastante água, frutas em gerais com maior quantidade de líquidos. É importante. Diarreia e hidratação. Tem que andar junto. Conjuntivite, dores de cabeça. Nesse período quente, a pessoa pode ter aquela dor de cabeça, mas achar que é por causa do calor. Pode ser também, mas pode não ser. Então, vou tomar cuidado. A perda de paladar olfato. Ou seja, vai perder o gosto das... Tipo, comer doce não vai sentir gosto de doce. E erupções cutâneas na pele ou descoloração dos dedos, das mãos e dos pés. As erupções cutâneas são tipo umas feridas ou a descamação. Entendeu? Tanto na mão quanto no pé. Tem pessoas como eu que em períodos muito quentes a mão começa a despelar. Tem gente que despela o nariz, outros despelam o pé, eu despelo a mão. Então, pode ser uma coisa... Como é o nome, meu Deus? Uma coisa sua, digamos assim, uma coisa sua. E os sintomas graves, aqueles que necessitam de internação imediata, é a falta de ar ou as dificuldades de respiração, pressões no peito e perda de fala ou movimento. Tipo, você quer mexer a mão e não consegue mexer a mão. A ONU também indica que para evitar grandes volumes de pessoas em só hospital, avisa e alerta que você se sentiu os sintomas graves, ligue antes, para eles estarem preparados para você não poder ficar ali naquela sala de espera, podendo contaminar outras pessoas. Então, a ONU, tanto como a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, realmente indica que você ligue ou para a clínica, ou para o médico responsável por você, ou para o hospital, falando que você está indo sentindo os sintomas graves, que assim eles se preparam para o seu atendimento. Sim, Núbia, mas quem é mais vulnerável? Bem, pessoas acima de 60 anos. Temos que proteger os vovôs, gente. Ficar em casa. Pessoas acima de 60 anos, que não tem nenhum problema de saúde, mas mesmo assim, proteger os vovôs. Os vovôs são importantes pra gente. Além disso, qualquer pessoa que tem idade abaixo de 60 anos, que tenha cardiopatia, problemas no coração, que tenha diabetes, pneumopatia, doenças neurológicas, ou renal, imunodepressão, um tipo de doença mais genérica, assim, entre aspas, que pode ser servida de exemplo para imunodepressão, HIV, obesidade, asma. Pessoas que têm asma, fiquem trancadas nos quartos. Porque se você apresentar o terceiro grupo de sintomas, você vai correr muito mais risco. Tá bom? Então, pessoas que têm asmas, por favor, cuidado. E gestantes. Os bebezinhos também têm que ser protegidos, gente. Quais são e como são feitos os testes para a detectação do vírus? Bem, aqui no Brasil,
Os principais são 3, que é o RT-PCR, a sorologia e os testes rápidos. Mas eu vou separar um minutinho para falar simplesmente dos testes rápidos, porque é um assunto delicado, podemos dizer assim. O RT-PCR, ele é feito pela coletagem do muco na nasofaringe, ou seja, eles vão enfiar simplesmente um cotonetezinho comprido pelo seu nariz para atingir no fundo para coletar um muco. Dói? Não. Incomoda? Sim. Eu vou fazer o teste de sangue porque o do cotonete dói. Não dói. Eu já escutei muitas pessoas falando que dói, mas não dói mesmo. Não. Alguns lugares, de preferência, assim, bem explícito mesmo, os países de primeiro mundo, eles fazem a coletagem da saliva para saber se a pessoa tem. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que a RT-PCR é um teste para saber se você está com o vírus, tá bom? Para saber se o vírus está alojado na sua região da nasofaringe, ou se ele já desceu pro pulmão. Mas isso, em radiografias, dá para saber. Se ele desceu pro pulmão, alguns exames como a radiografia demonstra. Não precisa fazer coletagem de agulha, igual que eu escutei um pessoal falando por aqui, não. E é indicado fazer entre o 2º ao 10º dia de contágio. Tá bom? Do 2º ao 10º. Mas depende, tem pessoas que não passam com o vírus tanto tempo no corpo. Então, do 2º, 3º, 4º, 5º dia, eles vão fazer o exame para a coletagem do muco. A sorologia é o examezinho de sangue, que parece com o da diabetes. E coleta, faz... Desculpa, fumaça. Ele é realizado a partir de amostras de sangue venoso, ou seja, da veia. E pode ser feito a partir do 10º dia. Esse exame vai ver o seu sistema imunológico, para ver se o seu corpo produziu anticorpos. A sorologia é feita para saber se você já esteve com o vírus, tá bom? Se você esteve com o vírus, o seu corpo vai produzir anticorpos a mais, digamos assim. Ficar de forma mais leiga, vai produzir anticorpos a mais, entre aspas, para esse vírus, para lutar contra o vírus. Se a quantidade for acima do normal, é que você já esteve com o vírus e não está mais. Esse teste é para saber se você esteve ou não com o vírus, não se você tem. O que mostra se você tem é o RT-PCR. Agora vamos falar sobre o delicado, os testes rápidos. Os testes rápidos chegaram no Brasil pela uma organização não governamental da China, ou seja, são baratos, fáceis e descartáveis. Mas qual é o problema? Esses testes rápidos, eles mostram falso positivo. Eles têm 75% de chance de dar o diagnóstico errado. Por quê? Por causa do IgM e IgG, que é um sistema imunológicos, que é imunocromatográficos. O nome é complicado, eu sei, desculpa. Mas eles fazem essa coleta, e nesta coleta, 15 minutos lá no testezinho simples, vai mostrar ou não. Aí tá uma grande taxa de falso positivo. Bem, essa parte aqui já é da Rosane. Eu sinto muito se eu falei demais. E se falei de forma meio descontraída. Eu gosto de me apresentar assim, pois
prende a atenção das pessoas e eu gosto de me sentir eu mesma apresentando um projeto. Então, desculpa e boa tarde. Boa tarde, eu sou a Rosane e vou dar continuidade apresentando a segunda parte do nosso trabalho. Bom, aqui temos uma pergunta já muito debatida por todos, que é a existência da cura para o Covid. A pergunta é: existe a cura? Infelizmente, não. Até o momento, não há vacinas ou medicamentos específicos para o Covid-19. Os tratamentos estão sendo investigados e serão testados por meio de estudos clínicos. Apesar dos testes em andamento com vários remédios, ainda não existe um tratamento oficial contra o Covid-19. Por enquanto, a estratégia dos médicos é basicamente controlar os sintomas enquanto o próprio corpo se cura da infecção. Há quem diga que a cloroquina pode ser eficaz, mas isso é uma inverdade, já que, segundo a OMS, ela pode causar efeitos colaterais e não tem nenhuma eficácia comprovada para o tratamento do Covid-19. Aqui temos algumas perguntas frequentes que a maioria das pessoas ainda tem muitas dúvidas. A primeira é: o Covid é transmitido pelo ar? Não, o Covid ele não é transmitido pelo ar. A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra. Ou seja, um contato próximo por meio de um aperto de mão, gotículas de saliva, espirros, tosse, ou caso a pessoa toque em objetos contaminados, como celulares, mesas, maçanetas, e logo após tocar no rosto, na boca e nariz, que é por onde o vírus pode entrar no nosso corpo. Outra pergunta é: quanto tempo o vírus sobrevive na superfície? Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, porque tem muitas notícias falsas, como que o vírus sobrevive 72 horas em aço, 24 horas em plástico, mas isso não é verdade. Não é certo afirmar por quanto tempo o vírus do Covid sobrevive na superfície. Estudos sugerem que o coronavírus podem persistir na superfície por algumas horas ou até mesmo vários dias. Isso pode variar sobre diferentes condições, por exemplo, o tipo da superfície, temperatura, de umidade do ambiente, essas coisas. Outra pergunta é: devo usar máscara? Sim, claro. As máscaras, elas funcionam como uma barreira física para a liberação de gotículas no ar. Quando há tosse, espirro e até mesmo durante conversa, o uso é importantíssimo, principalmente em locais onde não é possível manter o distanciamento mínimo de segurança. Enfim, o uso da máscara ele é essencial. Outra pergunta é: qual a temperatura que o coronavírus pode sobreviver? Bom, o Covid ele pode sobreviver a temperaturas superiores a 26 graus Celsius. A própria temperatura do corpo humano é maior que 36 graus Celsius, ou seja, superior que essa. No entanto, existem algumas evidências sugerindo que no ambiente os coronavírus, no geral, podem ter seu tempo de sobrevivência reduzido com temperaturas elevadas. Outra pergunta é: o sabão mata o coronavírus? Sim, pois o sabão ele atua destruindo a camada de gordura e proteína, fazendo com que o vírus perca a sua infecciosidade. E aqui temos outra pergunta muito importante, que é: quanto tempo o coronavírus sobrevive fora do corpo humano? Bom, o vírus ele só é transmitido entre humanos e ele não sobrevive por mais de 24 horas fora do organismo humano. Medidas preventivas. Bom, a maioria das pessoas já sabe quais são essas medidas, mas é sempre bom ressaltar. Aqui temos: lavar as suas mãos com frequência, use sabão e água ou álcool em gel, que nós já sabemos que mata o vírus. Mantenha uma distância segura de pessoas que
estiverem tossindo ou espirrando. Isso é essencial, pois evita o contágio da doença. E novamente aqui, o uso da máscara. Use máscara quando não for possível manter o distanciamento físico, porque a máscara protege bastante. E não toque nos olhos ou nariz ou na boca. Por quê? Porque é por onde o vírus pode entrar no nosso corpo. E caso a gente toque e a mão estiver infectada com vírus, a gente pode ficar contaminado. Cubra o nariz e boca com o braço, dobrando, ou um lençol ao tossir ou espirrar. Isso ajuda bastante a gente não proliferar o vírus, pois as gotículas, quando a gente tosse, vai ficar no lençol ou no braço, quando a gente dobra, e evita essas gotículas se espalharem para a doença também se proliferar. Ficar em casa se você se sentir indisposto. É até melhor, porque caso seja Covid, você esteja com Covid, evita passar para outras pessoas. E procurar atendimento médico se tiver febre, tosse e dificuldade para respirar. É aquela coisa, em tempos de coronavírus, se sentir essas coisas, é melhor procurar o médico, porque provavelmente você deve estar infectado. E é isso. Deve sempre procurar o médico quando precisar. E finalizo o nosso trabalho e espero não ter deixado nenhuma dúvida. Tenha uma boa tarde. Boa noite, professores e colegas. Sou o Henrique e vim apresentar o trabalho da disciplina de Projeto Integrador 1. O nosso tema é vacinas contra o coronavírus. E, juntamente com o grupo, a gente escolheu um subtema com o nome Vacinas com o melhor avanço na corrida mundial contra o coronavírus. Vamos tratar aqui até na luta contra o coronavírus. Foi uma das referências que a gente colocou também. O meu grupo é formado pela Karen, o Emanuel, o Murilo e o Emerson. A gente ficou na disciplina de Introdução ao Laboratório de Biologia com a professora Adivete. Vamos falar aqui um pouco sobre o coronavírus. Em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, foi descoberta a presença de um novo vírus, algo que se tornou temido pelo mundo por conta da sua maneira de transmissão, onde que de forma rápida e dolorosa levava muitas pessoas ao óbito. Todos nós sabemos, né, da realidade do coronavírus, sabemos como iniciou e também como ele tem uma rápida transmissão. É tanto que em poucos meses ele se alastrou pelo mundo. Doença essa chamada de Covid-19, causada pelo coronavírus, onde apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. Os sintomas da Covid-19 podem variar de um resfriado a uma síndrome gripal, presença de um quadro respiratório agudo caracterizado por pelo menos 2 dos seguintes sintomas: sensação febril ou febre associada a dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza. Muitas pessoas podem até se confundir com uma febre normal, com uma doença normal, né? E outras pessoas podem nem sentir esses sintomas do coronavírus. Até uma pneumonia severa pode ser passada de uma pessoa doente para outra. Por conta desse terrível vírus, vários países, como forma de evitar uma onda maior de transmissão, decretaram lockdown, fazendo com que várias nações entrassem em quarentena, e junto com isso o uso obrigatório de máscara e álcool em gel 70%, que no caso esse é o novo normal da nossa sociedade, né? Onde várias pessoas ainda hoje se encontram em quarentena e muitos lugares ainda um pouco fechados. Agora já está acontecendo essa abertura de uma forma controlada, né? Vamos falar aqui também um pouco, continuar falando sobre o coronavírus. Com o propósito de encontrar uma cura para essa doença, em vários países, cientistas se disponibilizaram para a fabricação de uma vacina que pudesse controlar essa contaminação ou curar de uma vez por todas. E que com a pretensão de mostrar a importância das vacinas, este documentário tem o objetivo de mostrar as vacinas que mais se destacaram no Brasil e no mundo. O nosso grupo, sabemos que várias vacinas estão sendo
testadas por todo mundo, mas o nosso grupo quis dar uma amenizada e vamos falar aqui de 5 vacinas. Para uma maior compreensão, foi selecionada apenas 5 vacinas que ganharam mais destaques por conta do avanço e da aprovação em cada fase de teste. Vamos começar aqui falando sobre a vacina da Johnson & Johnson. A Johnson & Johnson começou seus esforços em janeiro de 2020, assim que começou a se alastrar o coronavírus em alguns países da Europa e da Ásia. Para pesquisar possíveis vacinas, assim que o novo sequenciamento do coronavírus ficou disponível. As equipes de pesquisa da Janssen, em colaboração com o Beth Israel Deaconess Medical Center, que faz parte da Escola de Medicina da Harvard, criaram e testaram várias possíveis vacinas usando a tecnologia Advac da Janssen. A potencial vacina da Janssen Silag, denominada AD26-CoV2S, é composta de um vetor recombinante não replicante de adenovírus tipo 26, construído para codificar a proteína S do vírus SARS-CoV, o novo coronavírus. E como resultado das 3 fases de teste, no dia 26 de setembro de 2020, foi publicada uma nota pela R7.com que apenas uma única dose da vacina foi capaz de induzir uma forte resposta imunológica em quase todos os participantes das pesquisas. Ou seja, ela foi capaz de gerar anticorpos para a Covid em adultos. Então a gente vê que a vacina da Johnson & Johnson, ela já em fase avançada, né? A gente escolheu vacinas com fase mais avançada, ela já está dando uma resposta bem, vamos dizer assim, como esperado, né? Já está tendo uma possível retenção ali contra o vírus, uma possível cura. Vamos falar também da vacina de Oxford. No dia 27 de junho de 2020, foi publicado na página Viva Bem pela UOL sobre a parceria do governo federal com a farmacêutica britânica AstraZeneca e com a Universidade de Oxford, no Reino Unido, para desenvolvimento e produção da vacina contra o novo coronavírus. A estratégia usada é a de um vetor viral não replicante. Isso significa que os cientistas usam um vírus diferente do coronavírus como uma espécie de cavalo de Troia. No caso da vacina da Universidade de Oxford, é utilizado um adenovírus. Na fase 1, testou-se o produto em adultos saudáveis para demonstrar a segurança em humanos. Na 2, analisou-se a imunogenicidade para ver se a vacina realmente gera resposta imune no organismo e se o corpo produz anticorpos para aquele vírus. Até por fim chegar à fase 3 para testar a eficácia do produto, se ela realmente protege e imuniza. No entanto, na terceira fase de teste, houve interrupção no dia 8 de setembro de 2020 por conta de uma reação dos voluntários no Reino Unido, mas que logo foi retomada no dia 14 de setembro deste mesmo ano. A Anvisa concluiu que a relação benefício-risco se mantém favorável e por isso o estudo foi retomado. Então aí também foi um pouco sobre a vacina da Oxford, que tem parceria brasileira, que o governo federal até se uniu juntamente com a Universidade de Oxford para a produção dessa vacina. Vamos falar também da Coronavac. A vacina foi criada com base no próprio vírus. Os pesquisadores da Sinovac Biotech criaram uma cultura do vírus em laboratório, o deixam inativo para aplicar em pacientes. Com isso, a produção de anticorpos é estimulada pelo organismo humano, o que pode prevenir os sintomas graves da Covid. Com anticorpos específicos para a infecção, o organismo pode combater de forma mais eficiente o coronavírus, de modo a não causar grandes danos à saúde. Ela está na fase 3, que é a testagem em humanos. Após a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o governo de São Paulo vai ampliar de 9.000 para 13.000 o número de voluntários que serão testados com a vacina chinesa contra o novo coronavírus, a Coronavac. No entanto, no dia 2 de outubro de 2020, foi publicada uma nota pela Folha de São Paulo que fala sobre o registro da Coronavac na Anvisa e sobre sua fabricação, que se iniciará em São Paulo. Então aí é um pouco também dessa vacina com participação brasileira e que São Paulo, que ela vai ser produzida em São Paulo, né? Já tem uma reportagem, já tem uma nota. E essa é mais uma das vacinas que já está em fase de testagem em humanos, em uma fase mais avançada.
Vamos falar também da AD5-nCoV. É uma vacina criada pela CanSino Biológicos, Inc., que é uma empresa biofarmacêutica inovadora dedicada a explorar as melhores soluções para a prevenção de doenças. A AD5-nCoV é a primeira nova vacina de coronavírus para Covid-19 em ensaio clínico na China. A vacina candidata é construída sobre a plataforma de tecnologia de vacina de vetor viral baseada em um adenovírus do CanSinoBio. O método usado é um vírus do resfriado comum enfraquecido, o adenovírus que infecta células humanas prontamente, mas é incapaz de causar doenças, para entregar material genético que codifica a proteína Spike SARS-CoV-2 para as células. Essas células então produzem a proteína do pico e viajam para os nódulos linfáticos, onde o sistema imunológico cria anticorpos que reconhecerão essa proteína do pico e combaterão o coronavírus. A empresa está atualmente conduzindo um ensaio clínico multicêntrico internacional de fase 3 para a AD5-nCoV e planeja conduzir um ensaio clínico para a AD5-nCoV em vários países. Então essa é mais uma das vacinas, essa é uma das vacinas chinesas que também já está em fase de testagem em humanos e também já está em uma fase mais avançada que as outras. Vamos falar também da Inno 4800. Está sendo desenvolvida pela empresa americana de biotecnologia Inove Pharmaceuticals, focada no desenvolvimento e comercialização de produtos usando DNA sintético para o tratamento de câncer e doenças infecciosas. A Inovio encontra-se entre as centenas de entidades na busca de desenvolver uma vacina para tratar pessoas infectadas com Covid-19. A empresa norte-americana Inove Pharmaceuticals produziu a vacina de DNA a partir da sequência genética que codifica a proteína S. Para injetar a vacina na pele nos músculos voluntários, a empresa criou também uma tecnologia que emite um breve pulso elétrico, facilitando a entrada dos materiais genéticos nas células por meio de aberturas de pequenos poros. Ela é focada na injeção direta do DNA cultivado por cientistas. O coronavírus só tem RNA. Então, cientistas precisam cultivar o DNA com a ajuda de estruturas bacterianas chamadas plasmídeos para o interior das nossas células, para que elas possam produzir anticorpos para combater a infecção. A vacina da Inovio, chamada Inno 4800, utiliza DNA projetado em laboratório e tem o objetivo de estimular as células T que compõem o sistema imune. Elas entrariam em ação diante da invasão do novo coronavírus. A vacina foi testada em animais de laboratório e mostrou uma resposta imunológica robusta. Uma resposta imune pode prever se o corpo pode impedir que o vírus infecte as células hospedeiras. Essa é uma das vacinas, vamos dizer, menos conhecidas, né? Mas que também está em uma fase mais avançada que as outras. Então, galera, esse foi o nosso trabalho sobre as vacinas do coronavírus. Espero que tenham gostado e até a próxima. Olá, meu nome é Bruna e faço parte do primeiro módulo do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. O entrevistado relata que as escolas possuem boa infraestrutura, mas se diferem em algumas coisas. Uma possui refrigeração em todos os ambientes da escola, outra possui laboratório de ciências completo, mas todas as escolas do município se dispõem de boas salas, banheiros exclusivos e biblioteca. O acesso à internet existe para os professores, porém, a maioria dos alunos não tem acesso a um laboratório de informática na escola. Todo o quadro de professores possui no mínimo a graduação, com professores até o mestrado. Durante a pandemia, a escola está seguindo orientações da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. Alunos que possuem acesso à internet estão recebendo atividades em grupos de WhatsApp criados para esse fim. As que não possuem acesso à internet, as escolas imprimem e disponibilizam na escola.
ou até mesmo enviam para alunos que moram nas comunidades rurais. O maior desafio da escola, com certeza, foi fazer com que todos os alunos tivessem acesso às atividades e, consequentemente, às explicações acerca de possíveis dúvidas. No início, foi bem mais complicado. Os professores tiveram que lidar com uma nova realidade de uma maneira abrupta, mas aos poucos foram se adaptando. Ainda é muito complicado, tendo em vista que o processo de ensino-aprendizagem neste modelo é bem diferente. Por fim, ele acredita que quando a pandemia passar, os recursos tecnológicos passarão a fazer parte ainda mais do nosso cotidiano, pois para determinadas ações escolares, a tecnologia pode ser utilizada de forma eficaz e os professores terão que aprimorar cada vez mais esses recursos. Olá, sou aluno do primeiro módulo de Biologia, Felipe Silva Saraiva, no IFP Campus Floriano. Vim apresentar a ideia do meu grupo no projeto Integrador, que tem como tema Ciência e Tecnologia para um Novo Milênio, apresentando o resultado de uma pesquisa feita por um educador da escola pública aqui do meu município, Tauíra, Piauí. Em relação à primeira pergunta, como forma de resumo, é um professor de escola pública, a estrutura conta com poucos recursos a ser disponibilizados, não possui laboratórios e etc. Em relação à escola, em relação ao uso da internet na escola, é disposto um bom uso. Já a questão da formação de professores, existe uma reunião do governo federal onde auxiliam na formação desses professores. A segunda, as atividades presenciais pararam e está sendo utilizado aulas online através de aplicativos para o melhor auxílio. Terceira, os desafios em relação aos professores são aqueles que não possuem práticas com a internet, com computadores, com o uso de aplicativos, e também tem alunos, e não são todos os alunos que possuem esse acesso. A quarta, são impactos negativos devido ao gosto das aulas presenciais, com debates e novas maneiras de apresentar a aula. Quinta questão, não é possível ser implantado após pandemia devido à escola do município não se adaptar com esses recursos tecnológicos e em relação à pouca estrutura oferecida na escola. Devido a essa baixa infraestrutura, não é possível ter um acesso para todos. Seria uma coisa muito demorada para se disponibilizar. Entrevista com a professora da Rede Municipal de Teresina. Descreva brevemente as escolas da sua cidade, infraestrutura, acesso à internet e formação de professores. Geralmente, as escolas de Teresina têm uma ótima estrutura adaptada às condições necessárias de seus alunos, internet conectada, e também temos um centro de formação que dá suporte e formação continuada a todos os professores da Rede Municipal de Teresina. Como as escolas organizou as atividades no período da pandemia? Parou as atividades ou continuou? Tivemos uma parada breve no início da pandemia, porém agora as aulas já foram retomadas. Organizamos o nosso calendário com aulas online para as crianças que têm acesso à internet e para as crianças que não têm acesso de forma nenhuma a nenhuma mídia, estamos dando suporte através de atividades xerocadas. Ou os pais irão pegar na escola ou a gente manda entregar em suas residências. Com relação às tecnologias da informação, quais foram os maiores desafios da escola? Nosso maior desafio foi nos adaptarmos à nova realidade, às novas tecnologias, pois não tínhamos a frequência de usarmos a tecnologia como ferramenta de trabalho. Tivemos que nos reinventar e aprender a fazer coisas novas. Como lidou com os desafios de uma nova rotina de trabalho docente? Tive que aprender, pois não era capacitada com essa nova tecnologia. Tive grande ajuda, tanto de familiares como de colegas de profissão. Como imagina que a escola vai continuar após a pandemia com relação aos recursos tecnológicos?
mas inserir no contexto diário dos docentes e discentes recursos tecnológicos. Bem, sobre essa questão, trabalho em uma escola rural, então só posso falar por ela. Lá as crianças não têm acesso à internet, nem a tablet, computadores, então usar as mídias em favor da educação vai ser um pouco difícil na zona rural. Meu nome é Érica, estou cursando a licenciatura em Ciências Biológicas e minha entrevista foi com a professora Juscelia do município de Uruçuí. De acordo com a entrevistada, as escolas estaduais não têm uma estrutura para os alunos passarem o dia inteiro assistindo aula. Não tem laboratório de informática e nem acesso à internet. Não existe um ambiente adequado para os alunos desenvolverem seus trabalhos coletivos. Além disso, afirma que não há formação de professores no município como deveria acontecer. No período de pandemia, a escola continua as aulas de forma remota, utilizando as plataformas WhatsApp, Zoom, Google Meet, vídeos no YouTube, plataforma Canal Educação e o site da escola disponibilizando os materiais das aulas. O maior desafio que a escola teve foi a falta de suporte tecnológico do Estado para os profissionais de educação e alunos. Cada um teve que procurar individualmente uma forma de se adequar. A professora disse que a forma remota veio a mostrar que o ensino à distância requer muito mais esforço e que realmente indaga o educando a se comprometer mais e mais com seu lado estudantil, profissional para sua carreira. Disse também que acredita que após a pandemia, a tecnologia será cobrada com maior significado na vida de ambas partes, docentes e discentes, e que crê que a pandemia só antecipou as tecnologias na educação como um todo. A minha entrevistada foi a diretora da Rede Municipal de Ensino da cidade de São Francisco do Maranhão, onde ela me relatou diversas coisas, dentre elas a infraestrutura da escola, acesso à internet, como ficou as atividades durante a pandemia. E o que ela me disse foi que a escola tem sim uma infraestrutura boa, que eles, tanto professor como aluno, têm acesso à internet, mas dentro da escola, de maneira controlada. Eles não têm uma formação de professores que venha da secretaria, mas tem disponível uma plataforma por meio da internet e que eles organizaram as atividades durante a pandemia de forma remota, onde o professor envia as atividades para a escola, eles imprimem e os alunos vão buscar. E com um período de 1 semana a 15 dias, eles estão mandando a foto para os professores e assim tem um contato. Eles tiveram um grande problema, ainda estão tendo com relação à internet, porque a internet de São Francisco não é uma internet que abrange todos os alunos. Tem muita gente que é da rede rural, que não tem acesso à internet, e assim eles têm uma maior dificuldade de abranger todos os alunos. E um dos maiores desafios da rotina de trabalho foi a questão de alguns pais e alunos não terem o comprometimento de querer ir buscar as atividades, de estar indo na escola dar alguma explicação, e assim ficou um pouco difícil. E a nossa última pergunta foi se eles achavam como ia ser a escola pós-pandemia, se ia inserir algum recurso tecnológico. E ela nos disse que sim, que inclusive já tem um projeto, já tem uma verba, onde eles vão estar inserindo, e já era para ter inserido, se não fosse a pandemia, recurso tecnológico tanto para os alunos